agora, gente, eu acho que a gente viu de manhã, eu assim, montei assim essa nossa participação aqui, para poder, antes da parte mais teórica, né, para depois ver como é que a gente internaliza tecnologia. O nome que eu gosto de usar, internalizar tecnologia, por causa que era muito difícil você fazer isso com a Lei 8.666, tá? Então, em primeiro lugar, o que nos cabe? O que nos cabe quando a gente tem que contratar uma obra pública no nosso município, no nosso estado, tal, né? E a lei nos dá algumas saídas interessantes, e isso a partir disso, né, a partir de tudo isso que a gente faz, que a gente elabora projeto básico executivo, executa a obra, fornece bem serviço, realiza desmontagem e todas essas operações possíveis. E a lei nos dá algumas possibilidades de fazer isso, né, com esses novos regimes. Estou chamando de novos, porque eles são novos para nós que usamos até hoje a Lei 8.666, porque mesmo a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações, poucos de nós usamos. Convenhamos, né, gente? Se for pedir para alguém levantar, quem é que usou condição integrada com o RDC aqui? Alguém já usou? RDC? Raro, né? Então, o colega usou, mas foi muito pouca gente utilizou isso. Tá? Lógico, na União, o DENIT utiliza muito, o DENIT faz um bom trabalho com isso aí. A Infraero utilizou bastante, né? Tá? E alguns municípios, alguns estados, mas, de qualquer forma, muito raro essa utilização. Tá? Então, em primeiro lugar, eu cito como uma das... Eu falei sobre contratação integrada. Tá? Falei para vocês contratação integrada. Eu falei para vocês que contratação integrada, eu faço um resuminho e vemos a aplicação. Eu dou o anteprojeto, daí quem ganha a licitação, ele vai fazer o projeto básico, o projeto executivo, executar a obra e tudo que for necessário lá para fazer. Tá? Por que isso, para a construção industrializada, é importante? Porque quando você dá autonomia para o contratado, você está dizendo para ele, construa o sistema que você quiser, contanto que dê o meu resultado. Então, imagine o que isso pode trazer, então, de benefício para nós. Tá? Imagine eu quero construir uma escola, por exemplo, já que eu estou nesse momento examinando, acabei de examinar essa madrugada aí um edital, terminei essa madrugada um edital realmente de escola, construção integrada, e eu digo assim, puxa vida, se eu construísse pela alvenaria convencional, por exemplo, essa escola, tá? Eu teria essa seguinte qualidade, né? Mas eu quero algo melhor. Se eu já sei exatamente a qualidade que eu tenho, eu dou um projeto básico e digo assim, executa igualzinho. Eu já sei o que eu quero. Mas eu posso dizer assim, puxa vida, eu quero algo melhor que eu tenho tido. Foi essa discussão que nós tivemos na nossa autarquia, que iria fazer uma escola com qualidade melhor. Mas tá, como é que você vai chegar nisso? Foi a pergunta que eu fiz. Tá? Querendo chegar lá, né? Tentando cutucar o pessoal da engenharia e arquitetura. Tá, você quer qualidade melhor, mas como é que você vai chegar a isso? Está aí, doutor. Isso é que eu não sei. Ótimo. Se você não sabe, deixa para o mercado fazer para você. Dê para ele só um anteprojeto. E daí, ele, com esse teu anteprojeto, ele pode desenvolver usando uma outra tecnologia que você nem imaginou qual é, você não sabe qual é, tá? E executar algo melhor para você. Essa é a ideia da contratação integrada. Essa é a ideia inicial da contratação integrada. Então, o elemento técnico instrutor da contratação integrada é um anteprojeto. Então, o elemento, vocês não precisam, vocês que eu digo quando eu estou falando, desculpa, quando eu estou falando com a administração pública. Tá? Então, eu estou falando aqui com a administração pública, seja uma estatal, seja uma da administração direta, uma autarquia, uma secretaria, tal. Tá? Você não precisa fazer todo o projeto básico. O projeto básico, eu falei, é um projeto completo. O que é o projeto básico? Ele tem tudo, gente. Arquitetônico, todos os complementares. Ele tem cronograma físico-financeiro, ele tem orçamento completo, serviço por serviço, tem que estar todos os serviços. Isso é um projeto básico. Então, logicamente, o desenvolvimento do projeto básico é um desenvolvimento que exige muito mais detalhes. Quando eu uso a contratação integrada, a vantagem é que eu parto de um anteprojeto. E
Quem vai dizer, e digo o que eu quero. Como eu falei no exemplo que eu dei, ele fala assim, eu não quero só isso, eu quero que melhore. Foi a conversa que nós tivemos, depois que eu cito isso como exemplo, eu quero que melhore o conforto térmico para os alunos, o conforto acústico, eu não quero que passe muito som de uma sala para outra. Eu fui dizendo isso. Outra coisa, eu estou com pressa com essa sala. As aulas começam em fevereiro. De 2024 começa a aula. Eu quero uma tecnologia e tal. Ele foi me dando o resultado. Opa, é esse o resultado que você quer? Então, você faça o edital e diga assim, para quem ganha a licitação, olha, o resultado que eu quero é esse. Desenvolva um projeto básico que faça chegar nesse resultado. Porque aí, logicamente, o mercado vai fazer esse projeto e vai apresentar para você. Para ver se vai chegar no resultado que você quer. Que pode ser, a exemplo que nós vimos aqui hoje, pela manhã, o wood frame, por exemplo. Aquela escola que eu faria, isso, viu, eu que estou dizendo, isso não é chute, não. Aquela escola que eu faria em 2 anos, 2 anos e meio, de onde você sabe que você faria isso? Eu vivi isso, vivo todo dia isso. Tá? Eu sei que vou poder fazer em 40, 50 dias a mesma escola. Tá? A mesma escola. E daí, por isso que eu digo assim, que resultado você quer? Qual o primeiro resultado diferente? Primeiro, eu não quero que ela demore 2 anos. É o resultado. Aonde que eu ponho isso, gente? Obrigatoriamente no anteprojeto. Porque a lei diz, gente, a lei diz o que tem que ter o anteprojeto. E uma das coisas que é obrigado a ter no anteprojeto, na lei 14.133, é o prazo de execução. Por quê? Porque é uma exigência que se pode fazer, é um resultado que se pode fazer. Está dentro do o que eu quero. Perfeito? Tá? Outra vantagem que todo mundo fala é a concentração da elaboração dos projetos de execução da obra numa mesma pessoa. Quem faz... Por quê? A condução integrada rompeu, gente, com o mito que havia, que há ainda no Brasil, quem projeta não constrói. Há um mito. Há um mito. Tá? Gostado que eu tive por 18 anos o escritório de engenharia e arquitetura. Tá? Eu construí aproximadamente 700 e poucas obras. Né? Então, eu trabalhei com engenharia. Eu entendia na época. Achava que, depois que eu vejo essas coisas, acho que eu não entendia quase nada. Né? Mas achava que entendia. Tá? Então, eu construí 700 e poucas obras. Eu trabalhei com isso. E eu fazia construção integrada. Porque é normal eu projetar e eu construir. Mas sempre existia um mito, existe um mito. E esse mito está na Lei 86666. Leia 8666 e vocês vão perceber. Quem projeta não pode construir. Quem fez o projeto não pode participar da licitação. Está na Lei 8666. Aliás, na Lei 1433, nos primeiros 4 regimes também é isso. Quem projeta não pode construir. Mas na integrada, não. Na integrada, você reúne tudo num lugar só. Aquela briguinha que há, que quem trabalha com obra pública já enfrentou, um jogando nas costas do outro, não, o problema foi no projeto, o problema foi na execução. Aqui não existe. Por quê? Porque é concentrada o projeto e a execução na mesma pessoa. Se der problema no projeto, obrigatoriamente, quando você faz construção integrada, você tem que ter uma coisa chamada matriz de risco. Matriz de risco que ela faz, ela define quem é responsável por tal coisa. E, obrigatoriamente, na matriz de risco, deu problema no projeto, quem é o responsável? Quem fez o projeto. Então, é o contratado. Está tudo na mão dele. Tá? Isso é uma das vantagens que tem, então, na contratação integrada. Outra vantagem, que eu já falei bastante para vocês, é que é uma obrigação de resultado. Aí da empresa, se não atingir o resultado, porque ela será penalizada. A obrigação de resultado tem 2 faces interessantes. Uma, você dá o resultado, ela tem que desenvolver um projeto básico do jeito que chegue nesse resultado. Isso é a parte doída. A parte boa é o seguinte, você dá o resultado e diz assim, ó, esse é o resultado que eu quero, mas, se você conseguir um resultado ainda melhor, eu vou te pagar mais. Isso chama-se remuneração variável. Ninguém usa quase no Brasil isso, remuneração variável, gente. Ninguém está usando quase isso. Por quê? Viu? 100% das pessoas que eu pergunto nos órgãos públicos, 100%, não é 99%, eu tenho medo. Porque existe uma coisa chamada, que o pessoal está chamando é direito administrativo do medo, ou apagão das canetas. Um provérbio chinês que diz assim, ó, esse provérbio chinês, quem tem medo, né?
Não tem um projeto de lei assim? É, mais ou menos isso. Quem tem medo. Então o pessoal não está usando por isso, mas eu espero que isso comece a utilizar. Então você pode também, por ser uma obrigação de resultado, você pode também melhorar. Ter, por exemplo, um acordo de nível de serviço, hoje chamado mais de instrução de medição de resultado, IMR, tá? Você pode ter para dar uma sanção premial. Tá? Sanção não é só pena, né, gente? Sanção pode ser prêmio também. Tá? Outra coisa que me parece que até é quase um resumo que nós estamos falando, mas é importante eu começar assim. Você consegue, na construção integrada, algo que a 8666 não deixava de conseguir, gente. Internalizar a tecnologia. Por quê? Os 4 regimes que eu mostrei hoje de manhã para vocês, hoje pela manhã, para você é o seguinte: está aqui o projeto básico, eu dizia uma frase, ó, executa igualzinho está aqui. Nossa, o mercado não adianta ele tinha novas tecnologias, não adianta ele ter criatividade, não adianta ele investir em recursos humanos, em tecnologia, para melhorar a obra pública, ele não conseguia. Por quê? Porque tudo estava definido, a obrigação era de meio. A construção integrada não, a construção integrada dá uma autonomia enorme. Tá? Lógico, há uma preocupação, quem é da administração pública, fazer um bom anteprojeto. Por quê? Para não correr o risco de comprar gato por lebre. Você diz assim, ó, eu quero assim, que aqui tenha piso cerâmico. Gente, existe piso cerâmico de 5 e de 500. Entende? Então, você tem um instrumento do anteprojeto que é muito importante. No anteprojeto tem que ter um documento que é muito importante, chama-se memorial descritivo. Que eu gostaria que a lei tivesse chamado de memorial preditivo. Mas ela chama de descritivo. Você diz assim, ó, é isso que eu quero. Aí você diz o nível que você quer. A qualidade que você quer. Se coloca todas as características, se for o caso de física, química, de tempo, que for, você estabelece nesse instrumento importante que é o memorial descritivo. Então, você consegue, com isso, né, internalizar a tecnologia e não correr o risco de pensar em que vai receber uma coisa e recebe outra. Tá? Outra coisa, você tem uma licitação só. Você tem uma licitação só. Quando você faz pela lei 8666, aqueles 4 regimes de empreitada, você tem que, em primeiro lugar, agora eu vou falar com mais tempo. Em primeiro lugar, fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer um estudo técnico preliminar. Perfeito. Isso também, em construção integrada, tem que fazer. Não tem problema nenhum. Aí empata. Estudo técnico preliminar. Faço estudo técnico preliminar. Gente, não demora. Gente. Esse dia fui fazer um teste. Eu escutei um órgão aqui do Estado, falou assim, não, esse negócio de estudo técnico preliminar é um absurdo, a gente fica aí um mês para fazer. Um mês para fazer estudo técnico preliminar? Gente, naquele dia, eu falei, hoje eu vou fazer peguei um case, um caso verdadeiro do Estado do Paraná, e vou fazer o ETP em casa sozinho. Mas às 4 horas da tarde, tinha jogo do Coxa, gente. Eu não podia perder. O Curitiba que perde sempre, né? Mas eu não podia perder. Tá? Eu falei assim, até 4 horas da tarde eu vou estar esse ETP pronto. Tá, fui na feira, comi meu pastel, perto do Alto da Glória, do Glorioso lá, do gigante, adormecido, mais adormecido que nunca, né? Adormecido, quase morto, né? Tá? Fui lá, tomei o pastel, cheguei lá por 10 horas, comecei. Gente, às 16 horas, eu estava pronto para mim o ETP e o TR. Só o anteprojeto não, logicamente, né? Eu não teria condições de fazer. Mas o ETP e o TR, quer dizer, o ETP eu fiz, gente, em 3 horas e pouco, sozinho, sem ninguém me ajudando. Tá? Então, é isso que tem diferença. O resto, naqueles regimes anteriores que faz. Daí você fez o ETP, aí você vai fazer o TR para licitar os projetos. Fez o TR, tá? Prontinho, agora eu vou fazer o meu edital de licitação. Faço edital de licitação, feliz daquele que tem edital padronizado, beleza? Olha, se alguém quiser edital padronizado, a PGE do Paraná fez todos já de obra. É só chegar lá e copiar. Tá? Pega lá, o município, beleza. Tá? Só não tem técnica e preço. Tá? É gratuito, estou falando, gente. É público, pode usar. Tem dúvida nenhuma. A União também tem, a GU também tem edital. É que o nosso é mais explicadinho, tal, a gente se preocupou muito com quem está na ponta. Tal. Tá? Aí, você fez o edital, ganhou uma empresa tal fazer o projeto. Vamos supor que ela ganhou fazer o básico inteiro. Arquitetônica, complementares e tudo. Fizemos uma licitação só. Aí você deu um prazo para ela fazer de, tipo, 6 meses, aproximadamente. Mais ou menos. Se for 6, 7, 8 meses para fazer esses projetos todos. Aí, deu tudo certo, né? Ela entregou o projeto, aí você vai fazer uma nova licitação. Agora você vai pegar aquele projeto,
ela vai ser o elemento técnico instrutor, projeto básico, para você licitar a obra. Aí você licita a obra. Participam algumas construtoras, aí ficam brigando, né? Brigando. Vamos supor que não brigaram muito. Não deu muita impugnação. Impugnação digital é muito difícil que tem projeto. Quando você tem minuta padrão de edital, é muito difícil a impugnação. Porque daí o pessoal foi muito pensado, né? Tá? Mas vamos supor que ganhou uma empresa. Aí você deu o ordem de serviço, ela começa a fazer a obra. Daí, como eu falei pela manhã, começa a obra, tá? De cara, reclama do projeto. Desculpa, pessoal da construção, mas isso acontece, não é verdade? Não estou inventando. Reclama do projeto, tal, que é um aditivo, você fica brigando, se não tem, você vai lá, não pode dar aditivo. Aquela coisa toda, tá? Daí eu sei que ela consegue muitos aditivos, de valor, de prazo de execução, de prazo de vigência, tal. 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, aditivos. A gente teve de tudo, já vimos com 30, né? Aditivos, mais de 30 aditivos, tá? Então, esse período todo aí, uma licitação, só a licitação do projeto e da obra, ele em si, se der tudo certo, só isso levou 140 dias, 160 dias. Para tudo certo, gente. Para tudo certo. Sem ação judicial, sem mandado de segurança, se der mandado de segurança, danou-se. Tá? É isso que demora uma obra comum. Tá? É isso que eu digo de experiência. A gente tem vivido isso, e colega aí que também trabalha com isso sabe que eu não estou exagerando nem um pouco. Então, você faz duas licitações. Uma das vantagens é que aqui você faz uma licitação só, onde você tem a mesma empresa que ganha o projeto, ela faz a obra. Então, já não é mais aqueles 100 e poucos dias lá. Se for pensar, é metade disso. Tá? Pode ocorrer problema? Pode. Diminui muito a possibilidade. Por quê? Não vai ter erros de projeto básico. Porque há muita impugnação por deficiência do projeto básico. Aí não há deficiência do projeto básico. Você não tem projeto básico, você tem só o anteprojeto. Por quê? Porque você confiou no mercado. Você confia no mercado. Você diz assim, mercado, eu confio, eu sei que você vai dar uma solução boa para achar a solução, o que eu quero que está no meu anteprojeto. Outra que eu acho muito para nós que trabalhamos com jurídico, o pessoal do jurídico sabe o que eu estou dizendo aí, né? Coisa boa isso aqui, gente. Ausência de aditivo, ausência é uma palavra muito forte, mas pelo menos diminuir o número de aditivo. A ausência de aditivo em função, por exemplo, de projetos. Por quê? Porque você não tem projeto. Você tem só um anteprojeto. Não haverá solicitação de aditivo por falta de projeto. Então, imaginem vocês, você aliar a construção integrada com o BIM. Build Information Modeling. Imagine o que isso vai diminuir a possibilidade de haver problemas de discussão. Tá? Há estudos muito interessantes a respeito disso, em termos de melhoria isso. Tá? Mas nesse caderno que eu vou passar para vocês, daqui a pouquinho vocês vão ter um caderno com mais detalhes do que eu estou falando, porque, logicamente, gente, eu não posso aqui em 2 horas contar a minha vida inteira, né? Tá? Então, é isso. Tá? Então, a construção integrada e a construção semi-integrada. O que é interessante, eu só estou agora, vocês estão percebendo, o que é bom, a maneira de nós internalizarmos tecnologia, construindo obras industrializadas com a Lei 14.133. A primeira maneira foi através de construção integrada. A primeira maneira. A segunda, a semi-integrada também. A semi-integrada também, por quê? Porque ele vai elaborar o executivo. Ao elaborar o executivo, eu dei, só para lembrar, eu dei o projeto básico e disse assim, ó, você, ao elaborar o executivo, pode mudar o meu projeto básico. Eu permito que você mude, por exemplo, o sistema construtivo. Eu permito isso. Aí, eu dei o exemplo hoje pela manhã, tá? Eu fiz um spoiler, né? Hoje de manhã, dizendo o seguinte, pô, aquele hospital, eu já tinha o projeto básico. Chegou a empresa e ganhou, que é o caso que eles fizeram, aqui o pessoal da Tec Verde fez, lá em São Paulo, em São José dos Campos, Porto Alegre, Brasília, Ceilândia e Porto Velho. O pessoal de Porto Velho adorou. Eu fui dar um curso esses dias lá, eles estavam elogiando o trabalho de vocês lá. Tá? Então, o que ele fez? É o seguinte, eu tenho projeto básico, já tinha projeto básico do hospital, vamos supor que já tenha. Eles poder colocar uma tecnologia que consiga todas aquelas vantagens, me parece que é algo extremamente importante. Então, a segunda maneira de vocês fazerem é vocês fazerem construção semi-integrada. Então, Então, olha como os regimes de execução, também chamado de regime de empreitada, são importantes para internalizar a tecnologia. Gente, esses 2 regimes que eu falei, só para lembrar, esses 2 regimes que eu falei não tinham na 8666. Por que o pessoal não usava na 8666? Uma das razões era essa, não é única.
A outra é falta de informação. Porque mesmo na 8666, era possível você fazer obra industrializada. Mas era mais difícil. Era muito mais difícil. Já vou falar como, tá? Com outros regimes de empreitada que tinha lá. Tá? Então, aí, gente, aí eu já passei para vocês duas maneiras. Tá? Quando na semi-integrada, olha só, eu não preciso, ao ele fazer o projeto executivo aqui, você viu que eu estou usando lá, aqui, né? Para o executivo lá, eu não preciso tudo isso. Qualquer ganho que ele dê. Lógico, fique tranquilo, a administração tem que aceitar. Ao fazer o projeto executivo, eu digo o seguinte, olha, eu fiz a proposta, ganhei a licitação, mas agora eu estou afim de fazer com algo que reduza muito o custo. Eu vou demorar o mesmo tempo, vai ter a mesma qualidade, mas eu vou fazer algo, sei lá, um sistema, um material, tal, alguma coisa, que eu vou reduzir o custo para você e eu consigo comprar mais barato de você. Topas? É mais difícil isso acontecer. Tá? Mas é uma das maneiras. Segunda maneira, eu vou fazer com outro material, uma coisa, no meu projeto básico é um projeto completo. Eu disse que o material era tal. Ele diz assim, ó, eu consigo mudar a especificação do material, fazer com outro material. Mas só que aumenta a qualidade. Por exemplo, eu tenho no meu estoque um tipo de material que não estava no projeto. Mas eu quero desovar esse estoque. Mas esse material melhor que está no projeto. Posso fazer isso? Posso, não tem problema. Contanto que a administração aceite. Aceite, tranquilamente. É possível? É. Perfeito? Aliás, isso já era possível na Lei 8666. Tá? Só que na 8666, cada vez tinha que fazer aditivo, tá? Justificar, etc. e tal. A redução do prazo de execução foi o exemplo que eu dei. Né? Eu vou usar outro sistema construtivo, mas eu vou mudar o teu projeto básico, vou usar outro sistema construtivo, o material, o que for, mas só que a obra que se faria em 2 anos e meio, como o professor acabou de falar aqui, agora há pouco, o exemplo que eu dei aqui, eu vou fazer em 40 dias, 50 dias. Imagine um hospital, gente. Os pacientes só seriam atendidos em 2026. Eu já estava aposentando já. Vou aposentar em janeiro. Quer dizer, vou aposentar? Não, posso aposentar. Eu não vou. Não vou porque eu gosto de trabalhar. Pode só em 2026. Mas ele pode agora já em 2023 utilizar o início de 2024. Olha o ganho social. Esse ganho social, às vezes, não é levado em conta, gente. Isso é ganho. Olha, imagine só você poder atender 2 anos antes. Então, isso é um ganho social. Logicamente que, mesmo assim, a administração pode dizer assim, não, eu não quero. Por algum motivo, eu não tenho dinheiro para desembolsar tudo isso. Pode dizer isso. Tá? Uma vez só. Tá? A outra coisa, ele altera o projeto básico de tal forma que facilite a manutenção e operação daquele edifício. Tá? Mas sempre lembrar que quem assume esse projeto, quem assume se houver algum erro, é o contratado, não é a administração. Foi ele que mudou, ele que assume isso. Tá? Então, o fornecimento e prestação de serviço associado, que acho que já vimos aqui o que é, não vou. Isso aqui só está explicando tudo o que é que nós já vimos anteriormente, mas há 2 partes. Fornecimento e serviço associado. Daí você vai dizer assim, nossa, peraí, o que isso tem a ver com internalizar a tecnologia? Tem a ver. Porque o fornecimento, o que é o fornecimento para nós? É uma obra. Certo? É uma obra. Vai fornecer, no caso aqui, que nós estamos vendo uma edificação. Quando você diz assim, eu quero uma edificação, quando você pode apresentar um anteprojeto. Eu falei isso pela manhã, mas agora estou grudando com o que nós estamos falando assim. Eu vou apresentar um anteprojeto. Se eu apresentar um anteprojeto, quem for fazer o projeto básico vai poder internalizar a tecnologia, porque ele vai colocar uma tecnologia tal que, logicamente, facilita a sua, como eu falei pela manhã, a sua execução, a sua manutenção e operação. Tá? Quem tiver coragem, eu tenho, quem tiver coragem, que tiver coragem, todo mundo tem, que tiver coragem, eu tenho um artigo escrito sobre isso daqui, exatamente sobre isso daqui, na revista da Procuradoria-Geral do Estado. Dá uma googada aí que vocês vão achar, que eu falo que
eu defendo, e hoje, felizmente, bastante gente do Brasil está defendendo hoje, mas eu defendo isso, eu escrevi, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, tá? Que eu posso fornecer o projeto, eu começo com o anteprojeto e forneço o projeto básico, o projeto executivo e a obra. E depois faço os serviços. Tá? Então, eu altero o fornecimento. A hora que eu forneço o anteprojeto e ele vai me fornecer o projeto básico, ele pode internalizar a tecnologia. Ou eu forneço já o projeto básico e permito que ele altere, que ele interne a tecnologia ao fazer o executivo. Isso também é uma possibilidade, certo? E aí, depois, o que pode fazer aqui? Já falei, manutenção, operação e serviço de facilities. Tá? Logicamente que isto aqui, o edifício construído, vai impactar muito na manutenção, operação e nos serviços que serão executados. Tá? Os serviços que serão, logicamente, vai impactar muito. Por isso que eu defendo, sempre que for usar fornecimento de prestação de serviço para a obra, permitir consórcio. Porque, imagine se o serviço for de facility, tiver limpeza. Uma empresa de construção não faz limpeza. Ela se associa com outra que faça limpeza, não há problema nenhum. Ou permite terceirizar isso. Também é uma opção. Quer dizer, é uma caixa de ferramentas que eu falei. Você vai abrindo isso. O jeito que você quiser fazer, hoje é possível. Eu sei que vocês já escutaram, eu já escutei muito isso. A lei é igualzinha a 86666. Não, não é, gente. Não é. Tá? Se você quiser contratar igualzinho a 8666, você vai conseguir. Igualzinho. Pela lei 14.33. Você vai fazer um TP a mais, só resta fazer tudo igualzinho. É possível isso? É possível isso. Não há problema nenhum. Mas só que o que ela oferece é algo a mais, que é todas essas possibilidades que ela traz. Tá, e se eu já tiver o projeto? Eu posso fazer, usando a 8666, ou usando aquele regime que tem empreitado preço global. Empreitado preço global, só para lembrar, de manhã, você tem o projeto básico, e diz aqui, está aqui, executa igualzinho está aqui, que eu vou te pagando em etapa. Certo? É isso, o projeto global é isso. Você pode usar, por exemplo, o wood framing, tá? Já que estamos hoje com a Tec Verde aqui, com o empreitado preço global, pode, só com uma coisa. O projeto já tem que ser desenvolvido em wood framing. Por quê? Porque você tem que, está aqui o projeto básico, tem que executar igualzinho está aqui. Então, você pode usar empreitados preço global? Pode. Exemplo, as escolas, alguém citou aqui, que foi registro de preço, porém, foi empreitado preço global. Tá? Empreitado preço global. Só que, daí, você não dá liberdade para a empresa, você não dá autonomia para a empresa alterar o projeto. Mas é possível, sim. Então assim, mas então, Hamilton, na lei 866, você podia internalizar a tecnologia? Podia, mas ninguém fez. Quem de nós que conhece uma obra que foi feita em steel frame, wood frame, tem? Por quê? Porque como é que nós fazíamos? Gente, acho que nós todos aqui. Ou nós fazíamos o projeto, nós mesmos desenvolvíamos o projeto em alvenaria convencional, ou fazíamos uma licitação. Concurso nós usamos muito pouco no Brasil. Que pena, se usasse mais concurso, sairia mais obras dessa maneira. Mas nós usamos muito pouco, infelizmente. Sabe quantos concursos nós fazemos em média pelo Brasil, gente? Concurso de projeto? Eu fiz um estudo sobre isso, tem um artigo escrito sobre isso também. Dá um Google, o que vocês acham? 12 ou 13 concursos por ano o Brasil faz. Tá? É uma vergonha, infelizmente. A França, que é um tiquinho, eles se acham, né? Mas eles são um tiquinho, gente. Até o desenho deles no mapa, eles dão um jeito, parece que foi maior. Mas são um toquinho. A França é um toquinho perto do Brasil. Né? Mas só que ainda está na Copa, né? Nós não estamos mais, né? Tá? Feminina. Tá? Mas é pequenininha. Elas fazem aproximadamente 1.200 concursos por ano. Porque qual é a diferença do concurso? Quando você faz um concurso, gente, de um projeto, você não escolhe a pessoa. Por exemplo, quando você faz menor preço, você escolhe aquele que deu o menor preço. Quando vocês fazem um concurso, cada um apresenta, por exemplo, seu estudo arquitetônico preliminar, e você escolhe o melhor. E nesse estudo arquitetônico preliminar, pode vir num concurso, por exemplo, uma obra em wood framing, ou outra tecnologia. Tá? Outra tecnologia, quer dizer, o concurso abre isso. Tá? Então, mas, como nós não usamos concursos, nós não sabemos como, os órgãos e entidades não sabem como. Eu digo isso dentro do Estado grande, que é o Estado do Paraná, um Estado pujante, né, convenhamos, né, que ninguém dentro do Estado do Paraná sabe fazer licitação, sabe fazer um projeto com wood frame.
Eu não conheço. Tá? Então, essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Me parece que teríamos que ter um banco de projetos com várias tecnologias. Um banco de projeto. Alguém dispor, e isso é um papel muito interessante, talvez, do Estado fazer isso. Ter um banco de projeto com várias tecnologias. E daí, o município quer, ele tem esse projeto. Você compra o direito autoral, logicamente, direito autoral paga, patrimonial, né? Direito patrimonial, direito autoral, você não vai mudar, você não está falando de direito autoral moral, direito patrimonial, e ele usa aquele projeto. Inclusive, modular dá para fazer. Maior, menor, tal. Mas essa solução ainda não foi aplicada. Tentou-se aqui nesse estado, tem alguma coisa, mas não com tecnologias separadas. Porque daí você conseguiria usar regimes diferentes. Como, por exemplo, o empreitado de preço global. Mesmo com esse regime é possível você. Mas, logicamente, na realidade hoje, é muito mais interessante, ao escolher o regime de empreitada, me parece que o mais importante é integrada ou semi-integrada. Tá? Podendo ainda fornecimento de prestação de serviço associado. Mas eu acho que as duas primeiras, para internalizar a tecnologia, é a integrada e a semi-integrada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o exemplo para vocês, logicamente. Outra possibilidade é a pré-qualificação para as construções industrializadas. Isso eu não falei de manhã ainda. Essa nova lei, gente, traz algo novo, chamado pré-qualificação. Você vai falar, não, isso não é novo, Milton. Isso na lei passada tinha. Não tinha. Porque essa é outra pré-qualificação. Essa pré-qualificação não é a pré-qualificação da 8666. Essa é outra pré-qualificação. E me parece que esta aí é interessante também para você internalizar tecnologia. Tá? Essa é interessante. Por quê? Porque a pré-qualificação, os licitantes, você quer selecionar antes. Você não fez a licitação. Você quer selecionar ou um licitante ou um bem que tenham condições que sejam habilitadas para participar de uma futura licitação. Tá? Então, ele, mesmo não tendo solução, ele se credencia, se qualifica e fica pré-qualificado. Tá? Ou o próprio licitante, com a sua qualificação, ou o bem que ele quer vender. O bem que ele quer vender. E eu acredito que, inclusive, em caso de obra, você pode pré-qualificar, inclusive, modelos, sistemas construtivos. Pré-qualificar isso. Não há problema nenhum. Então, isso é uma saída bastante interessante e tem algumas particularidades bacanas, gente. Tá? Primeiro, a administração ela pode realizar a licitação restrita aos pré-qualificados. Eu digo assim, olha, eu quero licitar. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Juro que estou pensando agora para ver como dá para pensar em coisas. Eu quero licitar uma tecnologia nova que tenha os seguintes resultados que eu quero. E digo, aí, todas as empresas têm tecnologias diferentes, elas se pré-qualificam. Ela vai apresentar a sua tecnologia, lógico, eu vou, no meu chamamento, eu vou estabelecer as condições, ela vai apresentar a tecnologia. Uma comissão vai analisar e vai dizer, sim, essa tecnologia responde ao que eu quero. Está pré-qualificada. Tá? Outra, essa não, porque essa nunca vai entender isso, nunca vai entender isso. Então, você pré-qualifica isso, né? Então, você para futura licitação. Tá? Na contratação, deve constar a estimativa de quantitativos mínimos que a administração pública pretende adquirir. Lógico, não vale nem a pena, às vezes, o cara investir na pré-qualificação, fazer projeto, fazer o que for, né, para isso. Tá? Ou contratar nos próximos 12 meses de prazo para publicação digital. Então, você pode dizer assim, olha, eu quero pré-qualificar empresas que cheguem nesse resultado, porque eu vou licitar o ano que vem X, sei lá, posto de saúde, sala de aula, biblioteca, o que for. Tá? Pré-qualificação pode ser total. Tá? Ela tem, para você fazer ela restrita aos pré-qualificados, só eles podem participar da licitação. Tá? Aí, a pré-qualificação deve ser total. E tem que conter todos os requisitos. Já sei quem vai participar da licitação. São essas empresas que participarão da licitação. Isso é uma maneira interessante de você internalizar a tecnologia. Tá? Aliás, essa sacada aí eu tive conversando com a Estael.
Juro para vocês. Tá? Foi uma conversa que nós tivemos, né, numa reunião online, daí conversando, disse, puxa vida, podemos fazer para a qualificação também. Vou colocar isso na minha palestra. Não estava, gente. Você vê como eu confesso as coisas, viu? É minha professora aí, tá? Essa é a verdade, tá? Perfeito aí? Tranquilo? Outra possibilidade. Eu só estou dando as possibilidades. Eu vou tentar... Eu sei que tinha que deixar um prazo para pergunta, né, por causa disso, tá? Mas estamos tranquilos. Outra coisa. Sistema de registro de preço. Foi citado há pouco aqui, fizeram um spoiler aí, né? O Célio me cortou a palavra. Ah, não está aí o Célio, já saiu, ele tem reunião, tá? Já contou um pouco a história para vocês, que é você fazer registro de preço. Gente, isso é muito interessante, muito interessante. Eu vou ter que... Esse exemplo vai ser citado depois ou não? Quem vai dar palestra depois de mim ou não? Você, quem é? Você vai... Parte executiva. Então, posso a parte jurídica, assim, posso dizer. Tá, beleza. Não, senão eu não quero atrapalhar o cara. Beleza. É que o registro de preços, como é que foi feito o caso deles? Um órgão do Estado, aqui, ó, uma entidade do Estado, uma entidade, porque é uma autarquia, chamada Fundepar, eles estavam com um problema. Nós tínhamos, se vocês vissem as fotos das escolas velhas antigas nossas, era um nojo. Você viu, né? Lógico, deve ter visto, trabalha na operação, né? Tá? Eles queriam trocar essas escolas. Mas eles sabiam que era aproximadamente, entre trocar e colocar nova, né? Algumas novas, 400 salas de aula. Essa era a ideia, aproximadamente isso. Então, eles fizeram uma licitação, só que dividiram em lotes. Né? Mas isso, nesse momento, não interessa para nós. Vamos supor que isso fosse uma licitação só, para entender, ser mais didático. Tá? Diz o seguinte, olha, mercado, eu já tenho um projeto que é em wood framing. Era o caso deles. Meu projeto está feito, nós já fizemos o projeto, em wood framing. Tá? E eu quero que execute igualzinho isso aqui, várias salas de aula. Quantas? Até 400. Não mais do que isso. Cada vez que o Fundepar... Quem ganhou a licitação foi o Tec Verde. A Tec Verde. Tá? Quem ganhou a licitação foi elas. Cada vez que o Fundepar precisa de 5 salas, 10 salas, 15 salas, vai lá, Tec Verde, no município tal, na escola tal, vou precisar de 15 salas. Ela vai lá e monta. Eu vi, me mandaram um filminho, eles me mandam tudo, porque sabe que eu sou apaixonado por essas coisas, o pessoal do Fundepar me mandou, e eu vi a sala de aula, assim, um nível extraordinário, extraordinário. Sabe aquela sala que o teu filho estudasse lá? Tá? Mais ou menos isso. Mas isso não é o que interessa. Lógico que a qualidade vocês já viram qual que é. O interesse é que eu vi a primeira, eram 12 salas de aula. O Estado do Paraná levaria para construir aquilo lá, gente, 14 a 16 meses, se tudo desse certo. Fizeram em 40 e poucos dias, uma coisa assim. 45 dias, 45 dias. Tá? Olha o retorno social. Então, foi registrado o preço. Só para entender. Foi registrado o preço. Eles, por sala de aula, eles vão receber por sala de aula. É assim, igual que você quer comprar papel. Você quer comprar papel. Quanto que é a resma do papel? A empresa ganhou por R$15. Cada vez que eu precisar de resma de papel, essa empresa vai me entregar e eu vou pagar quantas resmas eu peguei. Isso, a casa da sala de aula é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você compra por unidade. Quantas unidades você quer. Tá? Qual uma outra vantagem? Eles registraram 400 salas. Tá? Vamos supor que um município qualquer, puxa vida, aquela sala do Paraná, eu precisava de umas 20 salas, gente. Putz, eu posso usar... Lembra que quando você faz o registro de preço, você tem uma ata de registro de preço onde está valor de sala por sala. Eu posso usar essa ata de registro de preço? Resposta, sim. Você pode pegar carona na ata. Significa o quê? Que o município pode chegar, falar, Fundepar, eu posso pegar carona? Fundepar, por mim, pode. Mas tem que decidir lá com a Tec Verde. Tec Verde pode, se ela quiser, se ela puder, os dois têm que aceitar. Mas pode pegar carona. Até quando? Até quantos? Como eles registraram 400, um município pode pegar carona no máximo em 200. Só pode construir no máximo 200. Pô, tem que ser um baita município para construir 200 salas de aula. Né? 200 salas de aula. Tá? E quanto de carona que eles podem dar no máximo? Eles podem dar, nesse caso que eu dei, 800 caronas. O dobro. Registraram 400, pode dar mais 800 de carona. Perfeito? Então,
Então, isso é uma outra coisa. Quer dizer, então o município que eu falei, o exemplo que eu dei, município, estado também pode dar carona. Tá? Eu falei município, aqui dei o exemplo. Tá? Então, o município não vai precisar fazer licitação? Não. A licitação já foi feita. Quando? Quando o FUDEPAR fez. Tá? Isso chama-se carona em ata de registro de preço. Tá? Só para dizer que essa possibilidade também existe. Logicamente, registro de preço... Gente, registro de preço para obras de engenharia, que nós falei para vocês, nós usamos lá em 2008, fizemos para reparos de escola, nós reparávamos em torno de 1.000 escolas por ano, fazer reparos, reformas, né? O nome legal era reparo na lei anterior, tá? A gente já fazia isso e construímos já aquelas bibliotecas e as quadras poliesportivas, né? Agora isso eu acho que vai virar feijão com arroz do Brasil. Muita gente deve começar a fazer. Tá? Tem toda lógica, tem toda uma discussão como fazer. Tá? Como fazer. Lógico, se um dia alguém de vocês quiser, viu, gente? Fica à vontade, gente. Esses encontros aqui é bom por causa disso também, né? A gente acaba da telefone, não sei o quê, Instagram. Vai no meu Instagram, se quiser. Professor, o senhor tem aí para me passar um edital do registro de preço de vocês, das escolas? Eu falei, lógico que tenho, passa na hora, tá? Passa na hora, só pegar para alguém que passei de novo, né? Agora há pouco alguém aqui me pediu, 2 pessoas pediram, professor, essa edital aí das escolas, aí do registro de preço, que vocês fizerem, você tem como passar o edital? Liguei, mandei o WhatsApp lá para uma assessora nossa, ela me passou, já passei aí o processo inteiro, desde o início até agora a ata de registro de preço. Pronto, por que tem? É público. Tá? Qualquer um pode ter isso aí. É acesso público, gente. Tá? Então não há problema nenhum, não estou fazendo favor nenhum. O favor que eu faço é facilito, se ficar procurando eu passo. Só isso, né? Só isso, tá? Mas é tranquilo, tá? Então, como a obra tem potencial de executar obras em prazos muito menores que os sistemas convencionais, pode ser a solução, né? Então, para muita coisa no serviço público. Nesse caso, então, já falei para você, pode ser, não que seja caso de dispensa de licitação, não usa o nome jurídico de dispensa, mas não precisa licitar, porque já está feita a ata de registro de preço, tá? Outra coisa importante, gente. Modalidades e critérios de julgamento. Qual é a modalidade que se usa? Gente, você vai usar sempre concorrência. Por quê? Porque a lei 14.133 não permite que você use pregão para obras públicas, nem para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, como projeto, por exemplo. Você não pode fazer por pregão. Tem que fazer por concorrência, gente. Essa é a regra, concorrência. Mas eu falei hoje aqui de manhã, lembra? Eu falei igualzinho. Fazer pregão e concorrência é a mesma coisa. Tanto isso é verdade que tentou-se, quando foi votada a lei 14.133, tentou-se colocar um destaque, o último destaque que foi votado no Senado, gente. Eu assisti ao vivo na TV Senado. Era eu que estava assistindo a TV Senado naquele dia. Né? Audiência una, né? Não sei se alguém mais que assistiu. Assisti, naquele dia foi votado e para quê? A ideia era proibir que obras fossem licitadas eletronicamente. Mas a obra agora é igualzinho pregão eletrônico, com lance. Então não se preocupe. Que pena, antes tinha isso. Não vou poder usar pregão, vou ter que usar concorrência. Agora não. Tanto faz. Tá? Aliás, eu até escrevi um artigo também. Nossa, como escrevo, né? Eu escrevo, gente. Eu trabalho, meu. Mas junto com um advogado da União, muito bom, chamado Rony Charles, o pessoal do direito, a gente conhece o Rony Charles, né? Tá? Eu falei assim, as duas concorrências, a questão é só de homonímia. Tem o mesmo nome, tá? Mas são concorrências da 8666 e da 1433 totalmente diferentes. A concorrência da 1433 é um pregão. Tá? Ela foi, como diz um amigo meu, Rafael Sérgio de Oliveira, ela foi apregoada, ela virou o pregão. Tá? Então, em primeiro lugar, usar concorrência. Aí, beleza. Até aí, tranquilo, tal. Outra coisa, a lei ela traz esses cinco critérios de julgamento. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Eu sei, gente, que vocês gostam de usar menor preço. Não tão fácil, né? Menor preço. Mas, gente, se você quiser trazer técnica para dentro do teu órgão, da tua entidade, eu sugiro, ao contratar uma obra, que você queira isso, usar a técnica e preço.
Eu falei há pouco, dei uma passada, agora eu vou detalhar um pouco melhor. Falei que estava analisando um edital. Esse edital que falei é de uma escola. Para chegar nisso aqui. Esse edital é de uma escola. Eles optaram, contratação integrada, tá? Lá o Fundepar, novamente, né? Contratação integrada, tá? E fizeram uma coisa nova, que ninguém usava. Mas a nova lei é muito fácil usar isso. Técnica e preço. Por quê? Quando se usa técnica e preço, não que você não olhe para o preço, mas se dá muito mais valor para a técnica. Você se propõe a pagar um pouco mais, porém dentro do teu limite, nunca ultrapassando o teu limite, pagar um pouco mais para ter uma técnica melhor. Por isso que a lei diz que você pode estabelecer 70% para a técnica, ao fazer a média ponderada, 70% para a técnica e 30% para o preço. Não pode fazer 80-20, certo? 70-30 pode, 60-40 pode, 65-35 pode. Então, 70 é o máximo. Nesse aí, eles estão muito preocupados com a técnica e fizeram 70% técnica, tá? 30%, não está nem publicado isso aí, não tem problema nenhum. Aliás, até porque já foi publicado um outro igual, semelhante, né? Tá? Há pouco tempo. Tá? Só que agora eu que estou analisando, né? E por isso que eu estou dizendo para vocês. Daí, quando fizeram a reunião comigo, falei assim, tá bom, por que vocês querem resultado melhor, tal? O que vocês querem de melhor? Primeiro, qualidade. Melhor. Opa, põe isso no teu anteprojeto. Que qualidade que você é melhor? Eu quero que o material seja isso. Põe no teu anteprojeto. Se você não colocar, o cara vai dizer assim, ó, por que você fez isso? Porque eu quis. Lembra que eu contei a história? O cara vai dizer isso. Segundo lugar, nós queremos que a obra seja rápida. Rápida. Opa, então, na hora que você for dar pontuação para a técnica, pontue a rapidez. Faça que as empresas que vão participar demonstrem que elas já fizeram obras de X metros quadrados em tanto tempo. Quanto mais rápido, mais ponto vai levar. Se vocês querem isso. Não estou dizendo que tem que ser sempre isso. Tá? Mas, se é esse o resultado que vocês querem, ponham isso. Eu quero que ela me demonstre que a tecnologia dele vai chegar no resultado. Opa, então você põe no teu edital para pontuar a demonstração num plano de trabalho da metodologia que ele vai usar. E você vai pegar uma comissão e vai dar nota por aquela tecnologia de todas as licitantes que estão participando. Se a metodologia é importante, tá, então você vai ter que demonstrar. Então, quando perguntam para mim, Hamilton, é bom técnica e preço? Eu falo assim, depende. Se for copia cola, é horrível. Copia cola daqueles antigos, inclusive, né? Que você, vale ponto só para quem tem mestrado, quem tem doutorado, não sei o que. Pois é, convenhamos, gente. Nem sempre é importante. Imagine eu, se tivesse uma empresa, vou pontuar, porque eu tenho mestrado em planejamento e governança pública. Convenhamos, né, gente? Grande porcaria, porque fazer uma obra de internacional de tecnologia. Né? Estou dizendo isso, não é bom. Agora, se for para fazer gestão de alguma coisa pública, talvez fosse interessante. Tá? Então, a questão do segredo do técnico de preço é você saber exatamente o que você quer, para você pontuar exatamente o que você quer. Tá? Isso é importante. Isso é importante. Lógico que é legal. A lei de Lavoisier é interessante. Nasce criptoscopia, não há dúvida nenhuma. Eu tenho o digital pronto, vou usar para mim. Mas, gente, use refletindo em cima do digital. Copie, mas porém analisando. Opa, para mim isso é importante. Isso aqui é. Tá? Isso é importante. Tá? Eu fui analisar uma vez, isso faz tempo que eu fui feito técnica de preço aqui no estado do Paraná, eu fui analisar o edital, e daí eu fui fazer o edital, daí, lógico, fui pesquisar. Edital do Brasil inteiro eu consegui. Gente, era copia e cola. Todo mundo fez igual, era um absurdo. Como é que pode que isso aqui é para o município lá, sei lá do nosso Piauí, com o município aqui do nosso Rio Grande do Sul, é a mesma realidade, é a mesma coisa, quer dizer, não pode, tem que fazer isso com uma consciência para utilizar. Mas eu vejo que o melhor, para nós utilizar a tecnologia, tá? Nós estamos falando em tecnologia, né? Tecnologia exige técnica. Então, você fazer simplesmente menor preço, eu vejo que você tem uma grande chance de pegar algo barato, porém com qualidade que você desconhece. Aqui não.
Aqui você já sabe a qualidade, porque o cara vai apresentar. Você vai exigir no edital essa apresentação. Tá? Beleza? Edital desses vocês vão achar logo também no site aí da PGE. Vão achar, porque eu analisei essa madrugada, terminei e vou entregar daqui uns 12, 13 dias. Outra coisa que eu vejo possível, gente. Tá? Gente, eu não conheço o negócio de vocês. Não conheço o negócio. Não sei. O que eu conheço de negócio, eu conversei na mesa do almoço agora. Só isso. Mais do que isso, eu não conheço o negócio. Mas, eu imagino que uma obra, se eu tiver certo, Zé Mário, pode me corrigir, fica à vontade. Fica à vontade mesmo, tá? Que entende muito mais do que... Zé Márcio, oi, desculpa. Primeira correção, o nome. É só para ver se corrigia mesmo, viu, cara? Não era, não. Zé Márcio, porra, desculpa, Zé Márcio. Agora você me quebrou, cara. Uma obra industrializada, você tem que colocar muito dinheiro na frente. Estou certo ou errado? Se estiver errado, por quê? Eu erro o nome, mas não erro o fato, viu? Tá? Por quê? Porque você tem que, antes construir indoor lá, construir toda a obra, tal. Lembre que você só pode pagar depois que estiver implantado. A parte, pelo menos, a parcela. É isso que diz a lei. Você não pode, como regra, fazer um pagamento antecipado. Como regra. Mas os editais podem permitir isso. Não estou dizendo que você tem que fazer, gente. Pelo amor de Deus, essa é a decisão de vocês. Mas só eu quero dizer que é possível você antecipar acabamento, ganhar empresa tal. Primeiro, antes de iniciar a obra, já vou... justifica isso nos autos. A lei permite isso. Aliás, a 866 permitia isso, gente, justificar. Tá? Mas melhorou agora na lei 14.833, tá? Você antecipar o pagamento. Tá? Isso aconteceu muito no Covid. Nós queríamos comprar coisas da China, o cara exigia que ele pagasse adiantado. Pode? Podia, 8666. Imagine um caso desse onde você tem... a solução pode ser uma obra ou outra coisa, né? Com a tecnologia que tem que produzir, antes de você fazer qualquer medição, você tem que produzir. Ou outra possibilidade é você permitir a medição no canteiro, dentro da fábrica. Você também pode permitir isso. Mas tudo isso, gente, se vocês forem fazer, vocês têm que deixar muito claro isso, mas muito claro isso no edital. E justificar nos autos por que você permitiu esse pagamento antecipado. Tá? Não é regra? Não. É exceção. Tá? Outra coisa também, tá? É o seguinte, não está aí, mas vindo para cá, hoje eu lembrei de falar. Você faz uma obra em que você vai fazer construção integrada, por exemplo. Você não sabe o que vem. Você não sabe quem vai ganhar. Você não sabe qual sistema combustível que vai ser usado. Você tem uma certa insegurança, certo? A lei 8666 dizia, com base no Código Civil, artigo 618 do Código Civil, que a empresa é obrigada a garantir para mim a obra, suas funções, seus materiais, tudo, por 5 anos. É obrigado. Todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe isso. Responsabilidade objetiva, né? Garantia responsabilidade objetiva. Se acontecer alguma coisa, vai ter que arrumar. A lei, essa nova lei, permite que você tenha uma garantia adicional, uma garantia contratual. Isso me parece interessante, que você possa ter uma garantia, talvez, se usar a construção integrada, maior que 5 anos. Por quê? Você não sabe o que vem, mas a lei oferece essa possibilidade. Tá? Então é isso. A ideia inicial era essa, tá? Para passar para vocês. Vou ficar aqui à disposição para perguntas, tal, como nós conversamos, né? Eu já tinha, quando preparei, já tinha deixado espaçozinho para pergunta, para você querer fazer pergunta agora. E também, se alguém precisar de alguma coisa, estou aí. Pode perguntar, vou ficar aí até a hora que vocês quiserem que eu fique, tá? E também, se quiserem conversar comigo, o meu Instagram é esse aqui, ó, tá? Meu Instagram é esse. Meu telefone é 41 9243 9243, não me importa, pode encher o saco. Só não liga domingo, né? Senão apanha da mulher, né? E apanhar de vez em quando tudo bem, mas tudo domingo não, né? Então é 99243 9243. 41 é Curitiba, né? Tá? 99243 9243, tá? E WhatsApp também, tá? E fique à vontade aí, sigam no meu Instagram, que eu vou colocar, eu estou montando, gente, primeiro, e-books, só sobre obras de engenharia. O primeiro é esse que vocês já vão receber. Esqueci. Gente, isso aqui, gente,
Opa! Isso aqui, gente, se vocês quiserem, copiem, é toda aquela explicaçãozinha, tudo que eu dei aqui, está detalhado aqui. Tá tudo aqui. Fiquem à vontade de vocês pegar esse QR Code aí. É um livrinho que eu fiz especialmente para essa palestra de hoje. Eu estou produzindo um outro menor, mais resumido, mas esse eu vou colocar no meu Instagram para quem quiser ajudar aí alguém do Brasil. Vou colocar primeiro essas aí, mas estou fazendo do DTP, tenho um de registro de preço, está quase pronto. Só falta diagramar. Eu tenho um também, registro de preço, tal, e BIM. E BIM também está quase pronto também. Eu vou colocar para ajudar o pessoal. Tá? E para mim é bom, mantenho contato, aprendo mais e beleza. Tá, gente, por enquanto, obrigadão, viu? Um abração.